Minha noiva convidou o ex pro nosso casamento. E eu só descobri por acaso. Vocês já sentiram como se o chão sumisse sob os pés? Eu senti isso semana passada, sentado na sala da minha sogra, tomando um café morno e ouvindo ela comentar, bem casualmente, que o ex da minha noiva confirmou presença no nosso casamento. O ex aquele ex. O que ela jurava que não fazia mais parte da vida dela. Aquele que, segundo ela, era um erro do passado que ela queria esquecer. Mas aparentemente ele não só recebeu convite, como respondeu dizendo que vai. Eu não sei o que pensar. Só sei que alguma coisa mudou em mim desde esse dia. E agora eu tô aqui, escrevendo para vocês porque talvez eu esteja exagerando. Ou talvez eu esteja finalmente vendo tudo com clareza. Fala, Reddit. Juro que nunca achei que ia postar aqui, mas tô num ponto que não consigo mais pensar direito. Preciso de conselhos, opiniões sinceras, até puxão de orelha se for o caso. Só quero entender se tô sendo um babaca ou se tem coisa errada mesmo. Tenho 32 anos, minha noiva tem 30. Estamos juntos há 4 anos e meio, noivos há quase 1. Nosso casamento tá marcado para daqui a 2 meses. Tudo tava indo bem, até essa bomba cair no meu colo. Para entender a gravidade do que aconteceu, deixa eu voltar um pouco. Quando a gente começou a namorar, ela foi bem honesta sobre o passado. Falou que teve um relacionamento longo, de quase 6 anos, com um cara chamado Vitor. Segundo ela, foi super tóxico, terminou mal, ele traiu, manipulou, aquelas coisas que a gente ouve e pensa, nossa, que sorte a minha ter conhecido alguém que superou isso. Ela sempre dizia que não mantinha contato, que não sentia mais nada, que ele era um capítulo encerrado. Até aí, beleza. Nunca fui o tipo ciumento, confio até que me provem o contrário. Avança pro mês passado. Tava tudo corrido com os preparativos do casamento, um estresse atrás do outro. Vocês sabem como é. Minha noiva ficou responsável por enviar os convites porque, segundo ela, tem mais jeito com esse tipo de coisa. Beleza, confiei. Ela fez a lista, checou comigo quem eu queria convidar, confirmou os familiares dela, tudo certo. Ou pelo menos eu achei. Semana passada a gente foi visitar a mãe dela, que estava ajudando com uns detalhes da decoração. Conversa vai, conversa vem, a mãe dela comenta, o Vitor confirmou presença, viu? Achei chique ele vir mesmo depois de tudo. Eu travei. Fiquei olhando para a cara dela, esperando ela notar que tinha falado demais. Mas não. A sogra seguiu tomando café como se tivesse dito que o buffet aumentou o preço. A minha noiva congelou. Ficou branca. E só conseguiu dizer, amor, depois a gente conversa sobre isso, tá? Não, não tá. O que ela queria que eu fizesse? Que sorrisse, fingisse que tava tudo normal. Que deixasse passar como se não fosse nada. Saí dali meio em choque, com um nó no estômago. A cabeça fervendo. O caminho de volta para casa foi um silêncio mortal. Eu não conseguia nem perguntar nada. Só ficava tentando montar o quebra-cabeça mentalmente. Por que ela convidaria o cara que representava tudo de ruim que ela dizia ter superado? Por que não me falou? E por que ele aceitaria ir a um casamento que, teoricamente, não é da conta dele? Chegando em casa, perguntei. Sem rodeios. Você convidou o Vitor pro nosso casamento? Ela hesitou. Depois disse. Convidei. Mas só porque ele é amigo de alguns dos meus amigos, e achei que seria maduro da nossa parte. Não queria esconder, só, achei que você ia surtar. Ela achou que eu ia surtar. E aí decidiu que era melhor esconder. Que conveniente, né? Tentei manter a calma. Juro. Mas me senti um idiota. Como se ela tivesse decidido que minha opinião nessa parte da vida dela simplesmente não importava. Perguntei por que, se ele era um erro do passado, ela ainda queria ele por perto. Ela falou que ele mudou, que hoje em dia são só amigos e que manter uma convivência respeitosa com o passado mostra que ela evoluiu. E aí eu fiquei parado, sem saber o que dizer. Porque nada fazia sentido. Se era só um ex, por que esconder?
Se era uma amizade inocente, por que omitir? E principalmente, o que mais ela escondeu? Desde esse dia, dormimos em quartos separados. Ela diz que entende que eu precise de espaço, mas não para de repetir que não fez por mal. Eu não consigo acreditar nisso ainda. Fico revivendo tudo. A forma como ela hesitou, como me escondeu. A forma como o nome dele saiu da boca da mãe dela com tanta naturalidade. E eu aqui, de terno pronto, convites entregues, com uma lista de músicas que inclui a nossa favorita para a primeira dança. E agora, tudo isso parece frágil. Como se pudesse desmoronar com um sopro. Eu amo ela. Muito. Mas estou começando a me perguntar, será que ela ama a gente do mesmo jeito? Alguém já passou por algo assim? Vale a pena tentar conversar mais ou estou me enganando achando que isso tem volta? A pior parte disso tudo não foi nem saber que ele foi convidado. Foi a sensação de que eu sou o último a saber das coisas no que deveria ser o nosso casamento. Nos dias que seguiram, a gente teve algumas conversas. Nenhuma produtiva. Ela dizia que eu estava exagerando, que eu estava tirando tudo de proporção e que a intenção nunca foi me magoar. Mas toda vez que ela falava isso, era como se ela estivesse dizendo que a culpa era minha por ter me magoado. Tipo, eu fiz merda, mas você tá sendo dramático demais por reagir como um ser humano normal. E olha, eu não sou esse cara ciumento, possessivo, que acha que mulher tem que cortar o passado pela raiz. Ela tem todo o direito de ter histórias antes de mim, como eu tenho as minhas. Mas uma coisa é ter passado. Outra, bem diferente, é abrir as portas do futuro para ele, sem me consultar. Comecei a prestar mais atenção em umas coisas. Sabe quando você começa a olhar para trás e se dá conta de momentos que antes pareciam pequenos, mas agora têm outro peso? Lembrei de um dia, há uns 2 meses, que ela ficou super mexida depois de um churrasco com os amigos dela. Disse que estava emocionalmente cansada, que tinha tido conversas difíceis. Agora, começo a desconfiar que ele estava lá. Que essa reaproximação não foi de agora. Que, talvez, ela tenha voltado a falar com ele há mais tempo. Conversei com meu melhor amigo, o Gustavo. Ele me conhece desde sempre, foi meu colega de faculdade e hoje é praticamente irmão. Cara, vou ser bem direto, ele falou, se ela achou certo esconder isso de você, imagina o que mais ela acha normal esconder? Essa pergunta não saiu mais da minha cabeça. Cheguei ao ponto de pensar em cancelar tudo. Sério mesmo. Mas aí bate uma culpa enorme. E se for só um erro mal explicado? E se ela realmente só tentou ser madura e foi burra na execução? É possível ser bem-intencionado e ainda assim fazer besteira? Ao mesmo tempo, fico pensando, por que eu tô cogitando dar uma chance para alguém que me excluiu de uma decisão tão importante? Semana passada, decidi tomar uma atitude mais objetiva. Disse para ela que a gente precisava de uma pausa. Não terminei, mas pedi uns dias fora de casa, fui ficar na casa do Gustavo, que topou me abrigar sem nem pensar 2 vezes. Levei só uma mala com roupas e meu notebook. Ela chorou. Disse que eu estava jogando tudo fora por insegurança. Eu quase ri. Jogando fora? Jogando fora é esconder convites de casamento para ir jogando fora é fingir que não é nada e tratar meu desconforto como crise de ego. Mas mesmo assim, doeu. Porque parte de mim ainda ama ela. Ou ama o que a gente construiu. Ou talvez ame a ideia que eu tinha da gente. No tempo que passei fora, ela me mandou mensagem todo dia. Nada agressivo. Coisas tipo só queria saber se você jantou hoje ou tô aqui se quiser conversar. E isso me confunde ainda mais. Se ela fosse fria, indiferente, talvez fosse mais fácil ir embora. Mas ela parece realmente arrependida. Ou pelo menos, parece estar tentando demonstrar isso. Ontem, ela me mandou uma mensagem longa. Dizendo que queria conversar com calma, com tudo na mesa, sem defesas. Disse que entendia se eu nunca mais confiasse 100%, mas que queria ter a chance de explicar tudo desde o começo. Que talvez, se eu ouvisse a história toda, não fosse tão horrível quanto pareceu. Eu ainda não respondi.
E é por isso que tô aqui. O casamento tá há menos de 2 meses. O buffet já tá pago. As alianças gravadas. Os nomes escritos nos convites. E eu tô paralisado. Não sei se confio nela. Não sei se acredito nessa história de amizade madura. Mas também não sei se tô pronto para jogar fora quase 5 anos por causa de um convite escondido. Já ouvi gente dizendo que se você precisa pensar tanto, é porque já sabe a resposta. Mas eu não sei se isso se aplica aqui. Só sei que eu nunca imaginei que uma frase solta da minha sogra ia virar um terremoto emocional desses. Depois da mensagem dela, passei a madrugada inteira acordado. Li e reli o texto que ela mandou umas 10 vezes. E cada vez que lia, meu peito apertava de um jeito diferente. Tinha raiva, tristeza, saudade, e uma angústia que eu não sei nem descrever direito. No dia seguinte, respondi. Disse que topava conversar. Mas pessoalmente. E que não queria papo enrolado. Queria a verdade inteira, crua. Sem floreio. Ela topou na hora. Nos encontramos num café discreto perto de onde morávamos. Ela chegou antes, já estava sentada, visivelmente nervosa. Eu sentei, pedi um café preto, e fui direto. Então. Fala tudo. Ela respirou fundo e começou. Disse que reencontrou o Vitor numa festa de um amigo em comum, uns 3 meses atrás. Que ele puxou o papo, se desculpou pelas merdas do passado, e que ela ficou balançada. Não balançada tipo quero voltar, mas emocionalmente mexida. Que aquilo mexeu com ela porque foi como encarar um fantasma. Ela jurou que não teve nada entre eles. Nenhuma mensagem comprometedora, nenhum beijo, nenhum flerte. Disse que o que rolou foi uma tentativa de fechar um ciclo que, segundo ela, tinha ficado mal resolvido dentro dela. E aí veio a parte que mais me destruiu. Eu convidei ele por impulso. No dia que fiz os convites, ele mandou uma mensagem dizendo que ficou feliz por mim. E eu, não sei, me senti bem. Me senti em paz. E mandei. Mas depois me arrependi. Só que não consegui desfazer. Fiquei em silêncio por uns segundos, tentando digerir aquilo. O café já estava frio. Você sabe como isso soa pra mim, né? Ela assentiu. Parece que você quis provar pra você mesma que ainda tem algum controle sobre ele. Ou que ele ainda te valida de alguma forma. Isso aqui não é sobre fechar ciclo. É sobre ego. Você colocou o nosso casamento em segundo plano para massagear uma ferida antiga. Ela chorou. De novo. E eu não conseguia sentir nada. Só cansaço. Falamos por quase 2 horas. Ela não se justificou muito. Admitiu o erro. Pediu perdão. Disse que me amava e que não queria perder tudo por causa de uma escolha idiota. Que entende se eu nunca mais confiar nela como antes, mas que queria lutar por nós. Mas e eu? Eu já não sei se quero. Voltei para a casa do Gustavo com a cabeça mais pesada do que quando fui pro café. Ele me recebeu com pizza, cerveja e cara de quem já sabia que a conversa não ia ajudar muito. E aí? Ele perguntou. E aí que ela foi sincera. Mas às vezes, sinceridade vem tarde demais. Nos dias seguintes, comecei a me desligar aos poucos. Não conscientemente, mas senti uma desconexão acontecendo. Tipo quando uma música que você amava toca e você percebe que já não sente mais nada. Voltei a trabalhar normalmente, comecei a dormir melhor. Fiquei 3 dias sem responder nenhuma mensagem dela. E não foi por raiva. Foi porque eu, simplesmente não sentia vontade. Parece que aquela versão de mim, que fazia planos, que pensava na lua de mel, que ouvia Ed Sheeran no carro imaginando a primeira dança, morreu. E agora o que me resta é lidar com os destroços. Falta 1 mês e meio pro casamento. As famílias já estão envolvidas. Os amigos compraram roupas. Tem um financiamento do salão que já começou a ser descontado. É como se o mundo todo estivesse andando numa direção, e eu parado no meio da estrada. Ontem, tive uma conversa séria com meus pais.
Falei tudo. Desde o convite escondido até a conversa no café. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio o tempo inteiro. No fim, ele me olhou e disse: Filho, casar não é só amar. É confiar. Se você não tem isso agora, vai viver desconfiado o resto da vida. E aí eu soube. Lá no fundo, eu soube. Não decidi nada ainda. Mas algo dentro de mim já mudou. Eu só não sei como terminar com alguém que ainda amo, mas que me quebrou de um jeito que talvez nunca volte a colar. Faltando exatos 30 dias para o casamento, recebi uma mensagem do Vitor. Sim, ele. Abri o celular achando que era mais uma notificação qualquer e vi o nome dele. A primeira reação foi achar que era zoeira, ou spam. Mas não. Era ele mesmo. Perfil com foto, número local. Mensagem simples, direta. Oi. Sei que você me odeia, provavelmente com razão. Mas achei que devia te dizer algumas coisas. Cara, meu coração gelou. Fiquei paralisado olhando para a tela por uns 2 minutos. Pensei 1000 vezes em apagar sem ler. Mas algo em mim, talvez o orgulho, talvez a curiosidade mórbida, decidiu abrir. Ele escreveu um textão. Dizia que sabia que a presença dele no casamento causou um caos, e que a intenção nunca foi interferir. Que não é mais o cara escroto de antes, óbvio que ele diria isso, né? E que, ao saber da crise que o convite causou, se arrependeu profundamente de ter aceitado. Mas aí veio a parte mais importante. Não sei se ela te contou tudo. Mas ela me procurou de novo depois da festa. A gente conversou mais de uma vez. Teve muita emoção envolvida, mas foi só conversa. Eu sei que você tem todo o direito de desconfiar, mas eu juro, nada aconteceu. Nenhuma traição. Mas também não foi insignificante como ela pode ter feito parecer. Foi intenso. E ela estava confusa. Eu tive que reler isso umas 4 vezes. Ela me procurou. Mais de uma vez. Confusa. Sabe aquela sensação de que você levou um soco no estômago e não consegue respirar por uns segundos? Foi isso. Me vi sentado, sozinho, com o celular na mão e a cabeça girando. Ela omitiu. De novo. Fez parecer que foi um único encontro, um momento isolado. Mas ela foi atrás. Teve continuidade. Sentiu algo. E mentiu para mim olhando nos meus olhos. A partir dali, tudo virou outra coisa. De repente, não era mais sobre um convite. Era sobre lealdade. Sobre a base da nossa relação. Na hora, fui direto pro WhatsApp e mandei print da mensagem para ela. 2 minutos depois, ligação. Não atendi. Vieram várias mensagens em seguida. Pedindo para eu ligar. Dizendo que queria explicar. Que não foi bem assim. Mas a essa altura, sinceramente, eu já nem sabia mais se tinha algo para ouvir. Fui até o quarto do Gustavo, bati na porta no meio da madrugada. Ele estava meio dormindo, mas quando viu minha cara, só falou. Ele te mandou mensagem, né? Assenti. Joguei o celular na cama dele. Cara, ela escondeu mais do que parecia. Isso muda tudo. Eu sei. Você ainda ama ela? Eu acho que sim. Mas agora é um amor ferido. Daqueles que você sabe que vai morrer mesmo tentando manter vivo. No dia seguinte, tomei uma decisão. Liguei para ela e falei. A gente precisa se encontrar de novo. Mas não para conversar. Preciso dizer uma coisa pessoalmente. Marquei na mesma cafeteria de antes. Ela chegou antes de novo. O rosto inchado, olheiras pesadas. Mal sentou e começou. Por favor, me ouve. Eu sei que errei. Eu estava confusa, sim. Mas isso foi antes da gente começar os preparativos para valer. Eu juro que nunca pensei em voltar com ele. Foi tipo, um surto emocional. Eu queria entender por que aquele relacionamento ainda mexia comigo, e achei que conseguiria fechar esse ciclo antes de casar. Só que fiz tudo errado. E te feri.
E me feri também. Eu deixei ela falar. No fim, respirei fundo, olhei bem nos olhos dela e disse: Você sabe o que é o pior disso tudo? Nem é o que você fez. É o que você decidiu não me contar. A sua confusão eu entenderia. A dúvida, a crise emocional. Mas você preferiu bancar tudo sozinha, fingindo que estava tudo bem, enquanto me envolvia num casamento que já começou com mentira. Eu não quero isso pra mim. Ela começou a chorar. Tentou segurar minha mão. Eu puxei de leve. Sem agressividade. Só com tristeza. Eu vou cancelar o casamento. Ela ficou em choque. Literalmente não disse nada por uns segundos. Depois tentou argumentar, disse que a gente podia recomeçar. Mas já era tarde. Quando levantei da mesa, meu coração parecia mais leve do que em semanas. Não porque doía menos. Mas porque, pela primeira vez, eu senti que estava cuidando de mim. Cheguei na casa do Gustavo e comecei a mandar e-mails, buffet, fotógrafo, florista. Pedi reembolso do que dava. Avisei amigos e família. Não entrei em detalhes, só disse que por motivos pessoais, o casamento foi cancelado. Foi um caos, claro. Minha mãe quase teve um colapso. Meus tios me ligaram querendo entender. Mas eu mantive firmeza. E sabe do que mais? A cada mensagem de apoio que recebi, a cada "você fez o certo", fui reencontrando pedaços meus que nem sabia que tinha perdido. Os dias que seguiram o cancelamento foram surreais. Me senti anestesiado. É estranho explicar, mas a dor de encerrar um noivado não veio como eu imaginava, com lágrimas no travesseiro e noites de desespero. Ela veio em ondas silenciosas, tipo quando você tá no mar e acha que a água acalmou, mas de repente vem uma corrente fria e te puxa um pouco para dentro. Teve dias em que eu me sentia forte, orgulhoso. Teve dias em que eu pensava, e se eu estiver jogando fora o amor da minha vida por orgulho? E teve dias em que só fiquei parado encarando o teto, tentando lembrar quem eu era antes disso tudo começar. Ela tentou falar comigo algumas vezes depois da nossa conversa final. Mandei uma mensagem educada dizendo que não via sentido em continuarmos em contato, e que desejava o melhor. Fui firme. E fui embora de vez. Deixei o apartamento onde a gente morava. Era alugado, e o contrato estava no nome dela. Eu não queria mais passar por aquela porta e lembrar da gente montando a estante da sala, discutindo sobre qual lado a cama devia ficar ou rindo de programas ruins no sofá. Aquilo já não era lar. Era um museu de tudo que não deu certo. Fui morar num AP pequeno, temporário. Tipo Restart mesmo. Comecei terapia, finalmente. E, pela primeira vez em muito tempo, comecei a fazer coisas só por mim. Voltei a correr de manhã. Tô lendo mais. Aprendi a cozinhar um pouco melhor, nada gourmet, mas pelo menos meu arroz já não fica parecendo areia de obra. No meio desse processo, percebi uma coisa bizarra, eu estava começando a ficar em paz. Aos poucos, mas com firmeza. A galera do trabalho percebeu que eu estava diferente. Mais centrado. Alguns amigos até perguntaram se eu estava feliz por ter escapado. Não é isso. Não é alívio. É outra coisa. É saber que você se escolheu. Mesmo quando o coração gritou para você ficar. Um dia, já quase 2 meses depois do que teria sido nosso casamento, recebi uma mensagem inesperada no Instagram. Era de uma amiga dela. A Marina. Sempre gostei da Marina, ela era do tipo direta, meio cínica, mas honesta. Oi. Sei que não temos intimidade, mas queria te dizer uma coisa, você fez o certo. Não era tua responsabilidade consertar os conflitos dela. E ela sabe disso. Tá lidando com as consequências. Só queria que você soubesse que tem gente que viu tudo de fora e entendeu sua dor. Eu chorei. Primeira vez que chorei de verdade desde o fim. Porque, até aquele momento, eu ainda estava carregando um pedacinho de culpa. Achando que talvez eu tivesse sido duro demais. Que talvez a maturidade fosse perdoar. Que homem de verdade aguenta e segura a barra até o fim.
Mas a verdade é que homem de verdade não é muleta emocional. Não é plano de fuga para quem ainda tá preso no passado. Hoje eu olho para trás e entendo, o amor que eu sentia por ela era real. Mas nem todo amor basta. Confiança é uma ponte. Você pode passar anos construindo, mas basta um passo em falso para ela desabar. E mesmo que você tente reconstruir, nunca mais é a mesma ponte. Então é isso. Essa foi a história do meu quase casamento. E do recomeço que eu não sabia que precisava. Se você tá lendo até aqui e passou por algo parecido, só posso dizer, escolha você. Mesmo que doa. Mesmo que pareça loucura. Porque no fim, a única pessoa com quem você vai passar todos os dias da sua vida é você mesmo. E eu tô aprendendo a gostar da minha própria companhia. Atualização 1. Oi, pessoal. Voltei aqui porque, sinceramente, escrever esse post foi uma das coisas mais terapêuticas que já fiz. E eu não esperava que tanta gente fosse ler, comentar, compartilhar experiências parecidas. Me senti abraçado por completos desconhecidos, e, cara, isso foi importante demais. Li todos os comentários, ou quase todos. De verdade. Alguns me fizeram rir, outros me fizeram chorar no meio da madrugada. Teve um comentário que não sai da minha cabeça até agora. Um cara escreveu: Você tá tratando essa situação como se fosse só uma falha. Mas foi uma traição emocional. E você não é obrigado a aceitar isso só porque ela chorou. Aquilo bateu forte. Porque eu tava mesmo tentando racionalizar tudo. Dizer pra mim mesmo que foi só confusão, ninguém transou com ninguém, ela não é má pessoa. Mas vocês me fizeram ver que não se trata só de o que aconteceu, mas como aconteceu. E principalmente, o que foi escondido. Muita gente falou que eu fui manso demais. Talvez. Eu cresci ouvindo que homem que grita perde a razão, então virei esse tipo que internaliza tudo até explodir por dentro. Mas estou aprendendo. Algumas pessoas perguntaram se ainda tem chance de reconciliação. A resposta é: não. Ela me mandou uma carta mesmo, de papel, há alguns dias. Dizendo que aceita minha decisão, mas que vai me amar por muito tempo ainda. Que espera que um dia eu entenda que tudo o que ela fez foi por medo de me perder. E, cara, eu entendo, sim. Mas entender não é o mesmo que aceitar de volta. Eu li a carta, dobrei, guardei. Não porque quero ficar com aquilo para sempre, mas porque faz parte da história. Da minha história. E eu tô tentando aprender a honrar minha própria trajetória, até as partes mais fedidas dela. Outra pergunta que surgiu bastante: como está minha vida agora? Terapia continua. Ainda acordo de vez em quando achando que sonhei com tudo e que estamos juntos. Ainda tenho recaídas de memória. Ouço certas músicas e engulo seco. Mas tem momentos de paz, sabe? Momentos reais. Comecei a sair com alguns amigos que eu tinha me afastado. Gente que estava lá antes do noivado e que eu, sem perceber, fui deixando de lado. Também deletei as fotos antigas. Não por raiva. Mas porque manter aquilo era como deixar a ferida aberta só para lembrar que ela existia. Ah, e pela primeira vez em muito tempo, fui numa festa sem me sentir deslocado. Dancei. Riram de mim, porque eu sou péssimo dançando. Mas eu ri junto. Foi libertador. A vida não tá perfeita. Mas tá sincera. E isso já é muito. Se você tá passando por algo parecido e se sente sozinho, eu só posso te dizer isso: não subestime o poder de se escutar. Sua intuição, sua dor, seu incômodo, tudo isso tem valor. Você não é louco. Nem fraco. Nem frio por querer preservar sua paz. Obrigado, Reddit. De coração. Prometo voltar se algo mudar. Mas, por enquanto, tô focado em mim. E, pela primeira vez em muito tempo, isso tá começando a parecer suficiente. Atualização 2. Fala, galera. Achei que não ia precisar escrever mais nada aqui. Sério. Eu tava indo bem, focando em mim, reconstruindo a vida aos poucos.
Mas as coisas têm uma mania maldita de voltar quando você acha que tá tudo sob controle, né? Então, aconteceu algo. E eu ainda tô tentando digerir. Semana passada, recebi uma ligação do irmão da minha ex. O Lucas. Nunca fomos muito próximos, mas sempre tivemos uma relação respeitosa. Ele me ligou do nada, e quando vi o nome dele na tela, já achei estranho. Atendi achando que fosse algo urgente. E foi. Ele me disse que achava que eu merecia saber a verdade. Que ficou quieto até agora porque não queria se meter, mas que estava com isso engasgado. E aí veio. Ela não só encontrou o Vitor mais de uma vez, como eles chegaram a se beijar. E ela escondeu isso até de mim por um tempo. Só contou chorando num dia em que estava malzona. Ela jura que foi só isso e que foi logo depois daquele primeiro encontro, que foi tipo um surto emocional, mas cara, achei que você devia saber. Por que você confiou nela? E ela seguiu mentindo. Sabe quando o corpo inteiro entra em estado de alerta? Minha mão começou a suar na hora. Fiquei mudo. O Lucas ainda tentou emendar dizendo que ele não estava querendo causar mais dor, mas que achava pior eu seguir minha vida acreditando numa meia-verdade. E ele tá certo. Eu desliguei e fiquei ali, encarando a parede do meu quarto como se ela fosse me dar alguma resposta. A questão não é nem o beijo em si. Quer dizer, claro que é. Mas o que mais me doeu foi o fato de que até mesmo depois de tudo, até mesmo depois de me ver quebrado, ela ainda preferiu mentir por omissão. Ela deixou que eu fosse embora acreditando que, apesar de tudo, não tinha cruzado essa linha. E isso muda tudo. De novo. Senti como se estivesse voltando à estaca zero. Como se tivesse sendo traído mais uma vez, só que dessa vez com atraso. A dor não era nova, mas doía igual. E o pior, agora eu duvidava até das poucas coisas que achei que ela tinha sido honesta comigo. Fiquei tentado a ligar para ela. A tirar satisfação. A perguntar por que, porra, ela não teve a decência de me contar isso. Mas não liguei. Não vou dar esse poder. Não agora. Fui para a terapia no dia seguinte e contei tudo. A psicóloga me olhou com uma calma que até me irritou um pouco no começo. E depois disse: às vezes, a verdade vem em camadas. E cada camada que você descobre não muda o que você já decidiu, mas reforça que sua intuição estava certa desde o início. Isso bateu forte. Porque a verdade é que eu sabia. Lá no fundo, desde o primeiro dia em que ela hesitou ao contar aquela história, alguma parte de mim já sentia que não estava tudo ali. E agora, com a verdade completa, ou espero que completa, a ferida cicatriza de outro jeito. Dói, mas cicatriza mais limpo. Mais honesto. Recebi algumas demais depois do primeiro post dizendo que talvez eu estivesse exagerando. Que era só um beijo. Que não houve sexo. Que eu devia entender o contexto emocional. E olha, eu entendo, sim. Não sou de ferro. Sei que somos todos humanos, falhos, confusos. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que não é sobre perfeição. É sobre respeito. Ela podia ter me contado. Podia ter chorado, pedido desculpas de verdade, sem filtrar os fatos para tentar preservar a imagem dela. Mas escolheu me deixar ir acreditando numa versão parcial da história. Porque era mais confortável para ela. E mais cruel comigo. Hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza de que fiz o certo. E não porque ela errou demais ou porque eu sou o bonzinho da história. Mas porque eu aprendi a reconhecer quando o amor deixa de ser saudável. E a partir dali, a gente não luta mais. A gente larga. Não por fraqueza. Mas por amor próprio. Então é isso. Só queria compartilhar com vocês, porque essa comunidade foi um pilar real para mim nesse processo. Não sei se vai ter mais updates depois desse. Talvez sim, talvez não. Mas se tiver, prometo que volto para contar. E para quem tá lendo isso no meio de um caos parecido, confie na sua dor. Ela tá tentando te dizer alguma coisa. Atualização 3. Fala, pessoal. Voltei.
E essa talvez seja a atualização mais difícil de escrever até agora. Depois que descobri sobre o beijo e compartilhei aqui, achei que tinha chegado no fundo do poço emocional. Que dali pra frente seria só reconstrução. Mas, a vida adora um plot twist, né? E esse veio no formato de um reencontro. No último fim de semana, fui no casamento de um amigo de infância. Evento pequeno, num sítio fora da cidade, só gente próxima. Fui com aquele sentimento de vai ser bom sair da rotina, distrair a cabeça. E realmente foi, até não ser mais. Lá pelas tantas, eu estava no barzinho improvisado com uma cerveja na mão, rindo com uns colegas que não via há anos, quando ouço uma voz que me faz gelar por dentro. Oi? Era ela. Sim. A minha ex. De vestido leve, maquiagem discreta, mas o mesmo olhar de antes, aquele misto de fragilidade e força que um dia me fez cair de cabeça. Ela também era amiga do noivo, mas eu não fazia ideia de que ela estaria lá. Claramente, ela também não sabia que eu iria. Ficamos ali, parados, por um segundo que pareceu uma eternidade. Nenhum dos dois sabia se abraçava, se fingia costume, se fugia. Acabei quebrando o silêncio com um. E aí, quanto tempo, né? Conversamos por uns 10 minutos. Assunto leve. Como tá a vida, o trabalho, a família? Fingimos que somos dois adultos funcionais e emocionalmente resolvidos. Quase conseguimos. Mas aí, na hora de ir embora, ela me chamou num canto e disse: Eu sei que não tenho mais nenhum direito de te pedir nada, mas, se um dia você quiser ouvir minha versão completa, sem filtros, eu tô disposta a contar. Não por nós, mas por você. Porque você merece isso. E porque eu ainda penso em você. Todo dia. Aquilo me desarmou. Totalmente. Fiquei parado ali, tentando manter o olhar firme. Mas por dentro, parecia que tinham jogado um monte de peças de dominó em cima da minha reconstrução. Cada palavra dela revirava algo que eu achava que já tinha enterrado. Não respondi na hora. Só dei um leve aceno de cabeça e fui embora. Mas a verdade é, desde então, eu não paro de pensar. Será que eu quero essa conversa? Será que preciso disso para fechar o ciclo de vez? Ou será que abrir essa porta de novo vai bagunçar tudo o que eu consegui arrumar? Tô em conflito. Minha terapeuta diz que, às vezes, a gente precisa ouvir o outro para validar nossa própria escolha. Que o perdão não precisa ser reconciliação, mas pode ser libertação. Que entender o que levou alguém a nos ferir não diminui a dor, mas pode acalmar o coração. Só que tem uma parte de mim que tá com medo. Medo de que, ao ouvir, eu volte a sentir. Medo de que, ao entender, eu perdoe. E medo de que, ao perdoar, eu me perca de novo nela. Não sei o que vou fazer. Mas só de estar questionando isso tudo, já diz muito. Eu queria dizer que tô forte. Que isso não me abalou. Mas seria mentira. O que eu posso dizer com certeza é, hoje eu sei quem sou. E sei que não aceito mais nada pela metade. Nem amor, nem verdade. Se eu decidir encontrar com ela, vai ser do meu jeito. No meu tempo. Com o coração protegido e a mente lúcida. Mas até lá, sigo caminhando. E mais uma vez, obrigado por estarem comigo nessa. Mesmo de longe, mesmo sem me conhecerem, vocês foram farol em meio a muito nevoeiro. Atualização final. Oi, pessoal. Essa vai ser a última vez que escrevo aqui. Prometo. Antes de tudo, quero agradecer. Sério. Eu não esperava que compartilhar meu drama pessoal num fórum da internet fosse ter esse efeito todo. Mas vocês foram como uma corda no meio da enchente. E, de verdade, me ajudaram a me manter de pé quando tudo parecia desmoronar. Bom, lembra daquela última vez que vi minha ex no casamento? E que ela disse que queria contar tudo, sem filtros. Eu decidi aceitar o encontro. Marquei num café neutro, no meio da tarde. Luz do dia, ambiente público, nada de clima romântico. Eu precisava de controle.
Fui com o coração em estado de alerta, mas aberto o suficiente para ouvir. E saber se eu conseguia, de fato, enterrar isso de vez. Ela chegou nervosa. Tremia um pouco. Pediu desculpa 1000 vezes antes mesmo de começar. E aí, aos poucos, foi me contando tudo. Absolutamente tudo. Disse que o reencontro com o Vitor mexeu com ela de um jeito que nem ela esperava. Que quando viu ele bem, maduro, querendo conversar, sentiu como se algo inacabado dentro dela tivesse despertado. Que o beijo aconteceu num momento de fraqueza, de impulso. Que foi confuso, rápido, e imediatamente depois ela chorou. E que nunca teve intenção de ficar com ele, mas também não teve coragem de me contar porque não queria me perder. E aí, ao esconder, eu te perdi do mesmo jeito. Só que de forma mais covarde. Ela chorou. Muito. Mas pela primeira vez, não senti pena. Nem raiva. Senti distância. Não aquela distância física de duas pessoas em mesas opostas, mas a distância real de quem já não se pertence mais. Quando ela terminou, me olhou como quem espera uma absolvição. E tudo o que eu disse foi: eu agradeço por me contar. De verdade. Mas eu não volto. Nem agora, nem depois. Porque o que quebrou entre nós não foi o beijo. Foi a confiança. E isso, para mim, vale mais do que qualquer história de amor. Ela sentiu, sem contestar. Disse que sabia. E que esperava que um dia eu fosse feliz, com alguém que me desse tudo que ela não soube dar. E assim, sem grandes gestos, sem final de filme, sem abraço ou beijo de despedida, a gente se levantou e cada um seguiu seu caminho. No caminho para casa, chorei. Mas foi um choro diferente. Era leve, limpo. Um tipo de tristeza que vem quando a gente aceita que algo importante acabou, mas não precisava durar para sempre para ter valido a pena. Hoje, olhando para trás, não sinto rancor. Sinto gratidão. Por tudo que aprendi. Por tudo que me tornei. E, principalmente, por ter tido coragem de sair de algo que não me fazia mais bem. Tô solteiro. Tô em paz. E, pela primeira vez em muito tempo, me sinto inteiro. Voltei a tocar violão. Tô planejando uma viagem sozinho. E, quem sabe, quando eu estiver realmente pronto, me permita conhecer alguém novo. Mas sem pressa. A vida não é corrida. E eu tô aprendendo a viver no ritmo da minha própria cura. Para quem acompanhou essa novela inteira até aqui, obrigado. De verdade. E, para quem tá no meio da tempestade, eu deixo só uma coisa. Você merece um amor que não te faça duvidar de si mesmo. Nunca aceite menos do que isso. Abraço enorme a todos vocês.